Olá a todos. Aconselho a se acomodarem bem, fechem os olhos e preparem-se para iniciar uma jornada. Quero que imaginem o espaço sideral. O que surge na sua mente? Muito provavelmente é o vazio infinito de um negro carvão. Um vácuo absoluto, silencioso e imóvel, onde não há nada além de estrelas e galáxias raras, separadas por distâncias inimagináveis. Essa imagem está tão profundamente enraizada na nossa cultura que se tornou sinônimo de não existência. Mas, e se eu disser a vocês que esse vazio é um dos maiores equívocos da história da ciência? E se eu disser que, na verdade, o cosmos é uma sopa efervescente, dinâmica e incrivelmente densa de partículas, campos e energias? Nesta palestra, vamos mergulhar juntos nos cantos mais obscuros do universo para descobrir o que está escondido, onde pensávamos que não havia absolutamente nada. Vamos entender que o vácuo não é apenas não vazio, ele é a chave para a compreensão das leis mais fundamentais da criação. Preparem-se, nossa jornada ao vazio não vazio começa agora. Para compreender quão revolucionária é a ideia de um vácuo preenchido, voltemos brevemente no tempo. Ao longo dos séculos, a humanidade tentou entender a natureza do espaço entre os corpos celestes. Os gregos antigos, por exemplo, não conseguiam aceitar a ideia do vazio absoluto. Aristóteles defendia que a natureza abomina o vácuo, e para explicar como a luz das estrelas chegava até a Terra, propôs-se a concepção do éter. Acreditava-se que o éter era uma substância invisível e omnipresente, que preenchia todo o espaço e servia como meio para a propagação da luz, da mesma forma que o ar serve de meio para a propagação do som. A ideia do éter dominou a ciência por milênios, até o final do século XIX. No entanto, o famoso experimento de Michelson-Morley, conduzido em 1887, falhou em detectar qualquer vento etéreo que deveria surgir com o movimento da Terra através desse mesmo éter. Esse fracasso, seguido pela teoria da relatividade especial de Einstein, em 1905, que dispensava a necessidade do éter para explicar a luz, parecia ter enterrado de vez a antiga ideia. O mundo científico chegou à conclusão: o cosmos era, de fato, um vácuo. Mas, como frequentemente acontece na ciência, a história deu uma reviravolta inesperada. Ao rejeitarmos uma concepção ultrapassada, apenas começamos a nos aproximar de uma verdade muito mais complexa e surpreendente sobre a natureza do espaço. Então, vamos começar a nossa exploração com o que existe entre as estrelas, dentro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Este espaço é chamado de meio interestelar. À primeira vista, ele parece ser incrivelmente vazio. Se pegarmos 1 centímetro cúbico do ar que respiramos aqui na Terra, ele contém cerca de 25 quintilhões de moléculas. Esse é um número com 19 zeros. Ao mesmo tempo, 1 centímetro cúbico médio do espaço interestelar contém apenas um átomo, um único átomo solitário. Pelos padrões terrestres, isso é um vácuo trilhões de vezes mais rarefeito do que o que conseguimos criar nos laboratórios mais avançados. É por isso que, quando olhamos para o céu noturno, nos parece que não há absolutamente nada entre as estrelas. No entanto, o universo é imenso, e mesmo essa densidade insignificante, quando multiplicada pelos volumes gigantescos de espaço entre as estrelas, transforma-se numa massa colossal de matéria. Os cientistas estimam que a massa total do meio interestelar na nossa galáxia representa aproximadamente 10 a 15% da massa de todas as suas estrelas. Se pudéssemos reunir toda essa matéria, ela formaria bilhões de novos sóis. Este meio não é uniforme. É composto por nuvens gigantescas de gás e poeira, que apresentam diferentes temperaturas e densidades. Algumas são frias e densas, outras são quentes e rarefeitas. É precisamente nestas nuvens, neste aparente vazio, que se escondem os berçários de novas estrelas e sistemas planetários.
O meio interestelar não é apenas um fundo passivo para as estrelas, mas sim um componente ativo, dinâmico e vital da galáxia, envolvido no ciclo contínuo de nascimento, vida e morte estelar. Imagine a galáxia não como uma coleção de estrelas isoladas, mas como um organismo vasto e complexo, onde o meio interestelar funciona como o seu sistema circulatório, transportando matéria e energia. Esta é a primeira, e talvez, a forma mais tangível de preenchimento do vácuo cósmico que iremos explorar. Vamos nos aprofundar um pouco mais na composição desse meio interestelar. Cerca de 99% dele é composto por gás, e o 1% restante são pequenas partículas sólidas que chamamos de poeira cósmica. Por sua vez, a componente gasosa também não é tão simples. Cerca de 91% dos átomos presentes nesse gás é hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo. Outros 9% são formados por hélio. Todos os outros elementos químicos, que os astrônomos chamam ironicamente de metais, representam apenas frações de 1%. Este gás existe em 3 estados principais ou fases, dependendo da sua temperatura e densidade. A primeira fase é o gás neutro frio. Ele é formado por átomos de hidrogênio, onde o elétron está firmemente ligado ao seu próton. A temperatura dessas nuvens é extremamente baixa, variando entre 50 e 100 graus acima do zero absoluto, o que equivale a cerca de menos 223 graus Celsius. Essas regiões são conhecidas como regiões H e H1. Visto que elas não emitem luz visível, é muito difícil detectá-las com telescópios convencionais. No entanto, elas revelam sua presença através de uma emissão de rádio muito específica. O elétron no átomo de hidrogênio pode existir em 2 estados de energia, dependendo da orientação do seu spin em relação ao spin do próton. Ocasionalmente, e isso acontece em média a cada 11 milhões de anos para um único átomo, o elétron inverte espontaneamente o seu spin para um nível de energia mais baixo, emitindo um quantum de rádio com um comprimento de onda de 21 centímetros. Embora este evento seja extremamente raro para um único átomo, as nuvens gigantes contêm tanto hidrogênio que essa emissão se torna detectável por radiotelescópios. É justamente graças a essa linha de 21 centímetros que os astrônomos conseguiram mapear a distribuição do hidrogênio neutro na nossa galáxia e revelar a sua estrutura espiral. Essas nuvens frias e escuras são imensos reservatórios de matéria-prima para futuras estrelas, aguardando pacientemente a sua hora no vazio interestelar. A segunda fase importante do gás interestelar é o gás ionizado quente. Diferente das nuvens frias, aqui os átomos são bombardeados por intensa radiação ultravioleta emitida por estrelas jovens e quentes que estão por perto. Essa energia é tão poderosa que arranca os elétrons dos átomos de hidrogênio, transformando o gás em plasma, uma espécie de sopa de prótons e elétrons livres. Essas regiões são conhecidas como regiões H2 ou H2, e elas proporcionam um espetáculo visual fascinante. Quando um elétron livre é capturado por um próton, ele desce em cascata através dos níveis de energia, liberando fótons de luz a cada passo. Uma das transições mais notáveis no espectro visível é a chamada linha H-alfa, que confere a essas regiões a sua bela e característica tonalidade avermelhada. Um exemplo brilhante dessas regiões é a nebulosa de Órion, visível a olho nu como uma mancha difusa na constelação de Órion. Ela é uma bolha gigante de hidrogênio ionizado, no centro da qual reside o aglomerado de estrelas jovens, massivas e extremamente quentes, conhecido como o trapézio de Órion. A radiação poderosa delas ilumina o gás circundante, fazendo-o brilhar intensamente. A temperatura nessas nebulosas é muito mais alta do que nas nuvens frias, podendo atingir 10.000 graus Celsius. Essas nebulosas incandescentes são, na verdade,
berçários estelares em plena atividade. É aqui que novas estrelas nascem a partir do gás interestelar. A radiação intensa e o vento estelar gerados pelas estrelas massivas já formadas comprimem o gás vizinho, desencadeando novas ondas de formação estelar. Dessa forma, o vazio ao redor dos jovens aglomerados estelares é, na realidade, um ambiente ativo e turbulento, onde a energia das estrelas transforma a matéria ao redor, criando alguns dos objetos mais pitorescos do universo. Essas manchas vermelho-vivas nas fotografias do céu noturno são a prova direta de que o vácuo não está apenas preenchido, mas também é capaz de brilhar. A terceira fase do gás interestelar, e talvez a mais crucial para a nossa existência, são as nuvens moleculares. Elas são as regiões mais frias e densas do meio interestelar. A temperatura delas cai para apenas 10 a 20 graus acima do zero absoluto, e a densidade pode variar de centenas a milhões de partículas por centímetro cúbico. Embora, pelos padrões terrestres, isso ainda seja um vácuo profundo, no contexto cósmico, são estruturas incrivelmente densas. É justamente nessas condições de frio extremo que os átomos de hidrogênio conseguem se combinar para formar moléculas de H2, o hidrogênio molecular. Além do hidrogênio molecular, que é muito difícil de observar diretamente, essas nuvens contêm outras moléculas mais complexas. Astrônomos já identificaram nelas vestígios de monóxido de carbono, água, amônia, formaldeído e até mesmo álcoois e açúcares simples. Atualmente, mais de 200 tipos diferentes de moléculas foram identificados no meio interestelar, incluindo aquelas que servem como blocos de construção para aminoácidos, a base da vida como a conhecemos. Essas nuvens moleculares se manifestam no céu como vazios escuros, pois são tão densas que bloqueiam completamente a luz das estrelas que estão por trás delas. Um exemplo notável é a nebulosa da Cabeça de Cavalo em Órion, cuja silhueta escura é vista contra o brilho do gás vermelho. O mais importante, no entanto, é que essas nuvens escuras e frias são as principais fábricas de estrelas da galáxia. No seu interior, sob a ação da própria gravidade, começam a se formar aglomerados ainda mais densos, as protoestrelas. Com a compressão gradual e o aquecimento, esses embriões acabam atingindo temperatura e pressão suficientes para iniciar reações termonucleares, e uma nova estrela se acende no céu. Nosso próprio sistema solar, incluindo a Terra e todos nós, nasceu em uma dessas nuvens moleculares, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Assim, as regiões do espaço que parecem mais escuras e vazias são, na verdade, as mais férteis. Agora, vamos focar naquele 1% do meio interestelar que não é composto por gás, a poeira cósmica. 1% pode parecer insignificante, mas o papel dessa poeira no universo é monumental. Mas a poeira cósmica não é o pó que se junta na sua estante. São partículas sólidas microscópicas, cujo tamanho varia de poucas moléculas até décimos de um micron. Para dar uma ideia, o tamanho delas é comparável ao das partículas na fumaça de um cigarro. Elas são compostas principalmente por silicatos, materiais semelhantes à areia, grafite, gelos, como os de água, amônia e metano, e complexos compostos orgânicos. Mas afinal, de onde essa poeira surge? Ela nasce nas atmosferas de gigantes e supergigantes vermelhas e frias, estrelas que estão em processo de envelhecimento e que ejetam suas camadas externas para o espaço. Outra fonte crucial são as explosões de supernovas, que jogam elementos pesados no espaço que, ao esfriarem, se condensam e formam esses grãos de poeira. Essa poeira, espalhada por toda a galáxia, exerce dois efeitos notáveis na luz das estrelas distantes. O primeiro é a extinção, ou absorção interestelar. Os grãos de poeira simplesmente bloqueiam parte da luz que vem de longe, fazendo com que as estrelas pareçam mais fracas e opacas do que realmente são.
O segundo, e ainda mais interessante, é o avermelhamento interestelar. Os grãos de poeira espalham a luz azul, de ondas curtas, de forma muito mais eficaz do que a luz vermelha, de ondas longas. É o mesmo princípio pelo qual a atmosfera terrestre espalha a luz azul do Sol, deixando o céu azul e fazendo com que o Sol, durante o pôr do Sol, pareça vermelho. No espaço, acontece exatamente a mesma coisa. A luz das estrelas, ao atravessar as nuvens de poeira, perde o seu componente azul e chega até nós com um tom mais avermelhado. É por isso que os astrônomos precisam levar esses efeitos em consideração ao tentar determinar as distâncias e as temperaturas das estrelas. Mas a poeira não serve apenas para atrapalhar nossas observações. Ela desempenha um papel fundamental na formação de estrelas e planetas. Na superfície dos grãos de poeira cobertos de gelo, os átomos de hidrogênio se encontram e se combinam em moléculas, um passo crucial para a formação das grandes nuvens moleculares. E nos discos protoplanetários ao redor de estrelas jovens, esses grãos de poeira se aglutinam, formando corpos cada vez maiores, os planetesimais, que, em última análise, dão origem a planetas, asteroides e cometas. Além do gás e da poeira relativamente tranquilos, o espaço interestelar é atravessado por fluxos de partículas extremamente energéticas, conhecidas como raios cósmicos. Este nome é, na verdade, um pouco enganador, pois não se trata de raios no sentido usual do termo, mas sim de núcleos atômicos acelerados a velocidades próximas à da luz. Cerca de 90% dessas partículas são prótons, ou seja, núcleos de hidrogênio. Aproximadamente 9% são partículas alfa, que são núcleos de hélio, e o restante, cerca de 1%, é composto por núcleos de elementos mais pesados, além de elétrons e pósitrons. A energia dessas partículas pode ser simplesmente colossal, superando em milhões de vezes aquela atingida nos aceleradores mais poderosos da Terra, como o Grande Colisor de Hadrons. Quando essas partículas entram na atmosfera terrestre, elas colidem com as moléculas de ar, gerando uma cascata de partículas secundárias, o que chamamos de chuveiro atmosférico. São justamente essas partículas secundárias que conseguimos registrar na superfície. Mas qual é a fonte desses verdadeiros corredores cósmicos? Para as partículas com energias mais baixas, o principal acelerador seriam as ondas de choque resultantes de explosões de supernovas. Quando uma estrela massiva explode, ela ejeta suas camadas a milhares de quilômetros por segundo. Essa onda de choque, ao se propagar pelo meio interestelar, pode agarrar as partículas e acelerá-las repetidamente, como um surfista numa onda. No entanto, a origem dos raios cósmicos de energias mais elevadas ainda permanece como um dos maiores mistérios da astrofísica. Sua energia é tão imensa que até mesmo as explosões de supernovas parecem insuficientes para gerá-los. Entre os candidatos a fontes estão os núcleos ativos de galáxias, em cujos centros residem buracos negros supermassivos, ou até mesmo eventos mais exóticos, ligados ao decaimento de partículas da matéria escura. Essas partículas, invisíveis e indetectáveis, bombardeiam constantemente nossa galáxia e até mesmo nosso planeta, compondo mais um componente dinâmico e poderoso que preenche o que, à primeira vista, parece ser o vazio do espaço. Elas transportam quantidades enormes de energia e influenciam diretamente a composição química do meio interestelar. Até agora, falamos sobre o espaço dentro da nossa galáxia. Mas e quanto a escalas ainda maiores? O que preenche os vazios gigantescos que existem entre as galáxias? Este espaço é chamado de meio intergaláctico. Por muito tempo, acreditou-se que esse lugar era, de fato, um vácuo quase absoluto. Afinal, as galáxias parecem ser apenas minúsculas ilhas de matéria no oceano infinito do universo. No entanto, uma grande surpresa nos aguardava aqui também. Descobrimos que o espaço entre as galáxias também está preenchido,
embora por uma substância muito mais rarefeita do que o meio interestelar. É composto principalmente por hidrogênio e hélio, quentes e ionizados. A densidade desse gás é incrivelmente baixa, em média, menos de um átomo por metro cúbico. Mas, novamente, o volume desse espaço é tão colossal que, de acordo com as estimativas atuais, é neste meio intergaláctico que se encontra a maior parte de toda a matéria comum, a matéria bariônica do universo, mais do que em todas as estrelas e galáxias juntas. Essa matéria forma uma estrutura gigantesca, conhecida como teia cósmica. Galáxias e aglomerados de galáxias não são pontos aleatórios no espaço. Eles se localizam nos nós dessa teia, conectados por longos e finos filamentos de gás intergaláctico. Entre esses filamentos, encontramos vastas regiões praticamente vazias, chamadas de voids, ou vazios cósmicos. Detectar esse gás é extremamente difícil, pois ele é muito rarefeito e quente, o que faz com que ele praticamente não emita luz no espectro visível. Os cientistas o encontram observando como ele absorve a luz de quasares distantes. Quando a luz de um quasar, o objeto mais brilhante do universo, passa por uma nuvem de gás intergaláctico no caminho para a Terra, os átomos nessa nuvem absorvem fótons em comprimentos de onda específicos, deixando linhas escuras no espectro do quasar, o chamado floresta de Lyman alfa. Ao analisar essas linhas, os astrônomos conseguem determinar as propriedades e a distribuição desse gás invisível. Essa teia cósmica é o esqueleto do universo, uma estrutura que se formou sob a influência da gravidade da matéria escura e na qual a matéria comum se agarrou posteriormente, dando origem às galáxias. Assim, até mesmo o vasto vazio entre as galáxias se revelou preenchido pelo material de construção mais crucial da criação. Agora, vamos voltar das profundezas intergalácticas para mais perto de casa e observar nossos arredores imediatos. O espaço dentro do nosso próprio sistema solar está longe de ser vazio. Nosso Sol não é apenas uma esfera estática de gás. Ele emite continuamente um fluxo de partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons, para o espaço circundante. Esse fluxo é chamado de vento solar. Ele se propaga a uma velocidade que varia de 300 a 800 km por segundo, preenchendo todo o sistema solar. Perto da órbita da Terra, a densidade do vento solar é de apenas algumas partículas por centímetro cúbico, mas o seu impacto é imenso. É o vento solar que, ao interagir com a magnetosfera da Terra, gera as auroras polares. É ele também que sopra a matéria dos cometas, formando suas famosas caudas iônicas, que estão sempre apontadas para longe do Sol, independentemente da direção em que o cometa esteja viajando. Este fluxo contínuo de plasma cria uma bolha gigantesca ao redor do sistema solar, conhecida como heliosfera. A heliosfera é a região do espaço onde a pressão do vento solar domina a pressão do meio interestelar. Ela se estende muito além da órbita de Plutão, a uma distância de mais de 100 unidades astronômicas, ou seja, 100 vezes a distância da Terra ao Sol. A fronteira da heliosfera, onde o vento solar desacelera drasticamente ao colidir com a matéria interestelar, é chamada de choque de terminação. As sondas Voyager 1 e Voyager 2, lançadas em 1977, cruzaram essa fronteira e agora estão na chamada heliopausa, a camada externa da heliosfera, já no espaço interestelar, de fato. A heliosfera atua como um casulo protetor para o sistema solar. Ela deflete uma parte significativa dos raios cósmicos de baixa energia vindos de fora, protegendo os planetas, incluindo a Terra, dos seus efeitos nocivos. Assim, o vácuo em nosso próprio sistema estelar é, na verdade, um ambiente dinâmico, repleto de vento solar e campos magnéticos, que nos fornece um verdadeiro escudo cósmico. Além da matéria em forma de partículas, como átomos e íons, o vácuo cósmico
está repleto de vários tipos de radiação, ou, na linguagem da física, de fótons. A mais fundamental e onipresente dessas radiações é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, também conhecida como radiação relíquia. Ela não é nada menos que o pós-brilho do próprio Big Bang, o eco do nascimento do nosso universo. Nos primeiros 380 mil anos após o Big Bang, o universo era tão quente e denso que se assemelhava a uma sopa opaca de prótons, elétrons e fótons. Os fótons interagiam constantemente com essas partículas carregadas, impedindo-os de se propagar livremente. No entanto, à medida que o universo se expandia e arrefecia, prótons e elétrons se combinaram para formar átomos neutros de hidrogênio. Esse período é chamado de época da recombinação. De repente, o universo tornou-se transparente à luz. Os fótons que preenchiam todo o espaço puderam, finalmente, viajar livremente. E eles continuam a viajar até hoje. Desde então, o universo se expandiu mais de 1000 vezes, e essa expansão fez com que o comprimento de onda desses fótons antigos se esticasse enormemente. Originalmente, era uma radiação correspondente a uma temperatura de 3000 graus Kelvin, semelhante à luz de uma estrela laranja. Hoje, 13,8 bilhões de anos depois, ela arrefeceu para uma temperatura de apenas 2,73 graus acima do zero absoluto e é observada na faixa de micro-ondas. Essa radiação chega até nós de todas as direções da esfera celeste com uma espantosa uniformidade. Em cada centímetro cúbico do espaço vazio ao nosso redor, há, em média, 411 fótons relíquia. É a coisa mais antiga e mais distante que podemos observar no universo. Ao estudar as minúsculas flutuações de temperatura dessa radiação, que são de apenas centésimos de 1%, os cosmólogos conseguem aprender muito sobre o universo primitivo, sua idade, composição, geometria e até mesmo os processos que levaram à formação das galáxias. Portanto, da próxima vez que você vir aquela neve na tela de uma velha televisão analógica, saiba que cerca de 1% daquele ruído é criado por fótons nascidos no fogo do Big Bang e que viajaram através do vazio por quase 14 bilhões de anos. Outras partículas surpreendentes e quase imperceptíveis, que atravessam literalmente todo o espaço, são os neutrinos. Elas são frequentemente chamadas de partículas fantasma, e há excelentes razões para isso. O neutrino é uma partícula elementar que não possui carga elétrica e tem uma massa incrivelmente pequena. Tão pequena que, por muito tempo, se acreditou que ela era zero. Devido a essas características, eles praticamente não interagem com a matéria comum. A cada segundo, cerca de 65 bilhões de neutrinos, nascidos no reator termonuclear do nosso Sol, atravessam cada centímetro quadrado do seu corpo, dia e noite. E você não sente absolutamente nada. Para ter 50% de chance de deter apenas um desses neutrinos solares, precisaríamos de uma barreira de chumbo com a espessura de um ano-luz. Os neutrinos nascem em diversos processos nucleares. As principais fontes no universo são as reações termonucleares nas estrelas, as explosões de supernovas e a interação de raios cósmicos com a atmosfera. Existe até um fundo de neutrinos residuais, análogo à radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é um remanescente do Big Bang. Estes neutrinos são ainda mais indescritíveis, pois a sua energia é extremamente baixa. Embora seja incrivelmente difícil capturar um neutrino, os cientistas aprenderam a fazê-lo usando detetores gigantes. Estes são localizados profundamente debaixo da terra, da água ou do gelo, para se protegerem do ruído de fundo de outras partículas. Por exemplo, o detetor Super Kamiokande, no Japão, é um reservatório colossal, contendo 50.000 toneladas de água ultrapura, rodeado por milhares de fotomultiplicadores extremamente sensíveis. Ocasionalmente, e isso é muito raro, um neutrino interage com o núcleo de um átomo na água,
gerando um flash de luz que é então registrado pelos detetores. O estudo dos neutrinos abre uma janela única para o universo. Visto que interagem tão fracamente, eles podem nos trazer informações diretamente das áreas mais densas e inacessíveis, como o núcleo do Sol ou o centro de uma supernova em colapso, locais de onde nem mesmo a luz consegue escapar. Estas partículas fantasma são mais um componente essencial que preenche o vácuo cósmico, carregando consigo os mistérios dos processos mais extremos do universo. Em 2015, cientistas anunciaram uma descoberta que abalou o mundo e inaugurou uma era completamente nova para a astronomia. Pela primeira vez, ondas gravitacionais foram detectadas diretamente. Mas o que são elas? De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, objetos massivos distorcem a própria estrutura do espaço-tempo. Quando esses objetos se movem com aceleração, especialmente durante eventos catastróficos, como a fusão de dois buracos negros ou estrelas de nêutrons, eles geram ondulações, ou marolas, nesse tecido. Elas se propagam em todas as direções à velocidade da luz. São estas as ondas gravitacionais. Elas não são partículas ou radiação viajando no espaço. São, na verdade, vibrações do próprio espaço. Quando uma onda gravitacional passa por um objeto, ela o estica e o comprime alternadamente em duas direções perpendiculares. No entanto, este é um efeito incrivelmente tênue. As ondas gravitacionais detectadas aqui na Terra, provenientes da fusão de buracos negros a bilhões de anos-luz de distância, causaram uma variação de distância milhares de vezes menor que o diâmetro de um próton. Para detectar oscilações tão ínfimas, foram construídos interferômetros a laser gigantes, como o LIGO nos Estados Unidos e o Virgo na Europa. Estes são compostos por dois túneis de vácuo perpendiculares de vários quilômetros de comprimento, onde feixes de laser são disparados. Quando uma onda gravitacional atravessa o detector, ela altera o comprimento de um braço em relação ao outro, resultando em uma mudança no padrão de interferência dos raios laser. Esta descoberta nos forneceu uma maneira completamente nova de enxergar o universo. As ondas gravitacionais nos permitem observar os objetos mais extremos e escuros que não emitem luz, como os buracos negros. O espaço-tempo, que antes considerávamos uma arena passiva para os eventos, mostrou-se ser um meio dinâmico, capaz de ondular e transmitir energia por bilhões de anos-luz. Portanto, o vácuo não está apenas preenchido com matéria e energia. Ele é, por si só, um participante ativo no drama cósmico, capaz de se esticar, comprimir e vibrar. Agora, vamos abordar os componentes mais enigmáticos e dominantes do universo. Eles certamente preenchem o vácuo cósmico, mas a sua natureza permanece um mistério. Comecemos pela matéria escura. Nos anos 30 do século XX, o astrônomo Fritz Zwicky, ao observar o aglomerado de galáxias na constelação de Coma Berenices, notou algo estranho. As galáxias nesse aglomerado moviam-se tão depressa que a massa visível de todas as estrelas era totalmente insuficiente para mantê-las unidas pela gravidade. O aglomerado simplesmente deveria ter se desfeito. Zwicky levantou a hipótese de que havia ali uma massa oculta e invisível, a qual ele chamou de matéria escura. Mais tarde, na década de 70, a astrônoma Vera Rubin, ao estudar a velocidade de rotação das estrelas em galáxias espirais, encontrou uma anomalia semelhante. Pelas leis da física, as estrelas nas regiões externas deveriam girar mais devagar do que as mais próximas do centro, assim como os planetas distantes do Sol se movem mais lentamente que os mais próximos. Contudo, as suas observações mostraram que a velocidade das estrelas na periferia permanecia praticamente constante. A única explicação possível era que as galáxias estavam imersas num vasto halo esférico de matéria invisível, que criava uma gravidade adicional. Desde então, acumulou-se uma grande quantidade de outras evidências indiretas da existência da matéria escura,
incluindo o fenômeno da lente gravitacional, a análise da radiação cósmica de fundo e o estudo da estrutura em grande escala do universo. Hoje, sabemos que a matéria escura corresponde a cerca de 27% de toda a massa-energia do universo. Isto é, aproximadamente 5 vezes mais do que toda a matéria bariônica comum que compõe estrelas, planetas e nós próprios. Sabemos que ela não emite nem absorve luz e que interage com a matéria comum apenas através da gravidade. Mas não fazemos ideia do que ela é feita. Não podem ser as partículas comuns que conhecemos. As principais hipóteses sugerem que se trata de novas partículas exóticas ainda não descobertas, como as WIMPs ou os axions. Experiências estão a ser conduzidas em todo o mundo para tentar capturar diretamente uma partícula de matéria escura, mas até agora, sem sucesso. Essa substância invisível forma o esqueleto gravitacional que sustenta toda a estrutura do universo. Ela preenche não só o espaço entre as galáxias, mas também as próprias galáxias, incluindo a nossa. Se a matéria escura é um enigma, a energia escura é um mistério elevado ao quadrado. No final dos anos 90 do século XX, 2 grupos independentes de astrônomos estudavam supernovas distantes do tipo Ia para medir a taxa de expansão do universo. Estas supernovas são consideradas excelentes velas padrão, pois mantêm sempre um brilho máximo aproximadamente constante, o que permite determinar com precisão a distância até elas. Todos esperavam que a expansão do universo estivesse a abrandar devido à gravidade de toda a matéria nele contida. Qual não foi o seu espanto quando descobriram exatamente o oposto? O universo está a expandir-se a uma taxa acelerada. A descoberta foi tão inesperada que, inicialmente, os cientistas duvidaram dos seus próprios resultados. Mas os dados eram irrefutáveis. Tinha de haver alguma força misteriosa, uma espécie de antigravidade, a empurrar o espaço, fazendo com que as galáxias se afastassem cada vez mais depressa. Esta força hipotética foi batizada de energia escura. De acordo com os modelos cosmológicos atuais, a energia escura constitui uns impressionantes 68% de toda a massa-energia do universo. É o componente dominante, definindo o destino do nosso cosmos. Mas afinal, o que é isto? A explicação mais simples é que a energia escura é uma propriedade intrínseca do próprio vácuo. É a energia inerente ao espaço vazio, também conhecida como constante cosmológica. Segundo a teoria quântica de campos, o vácuo não está realmente vazio, mas sim repleto de partículas virtuais que nascem e desaparecem constantemente. Estas flutuações quânticas devem ter energia, e essa energia do vácuo poderia manifestar-se como antigravidade. O problema é que os cálculos teóricos prevêem um valor para esta energia do vácuo que é 120 ordens de magnitude, ou seja, 1 seguido de 120 zeros, superior ao valor observado pelos astrônomos. Esta é a maior discrepância entre teoria e experiência na história da física. Existem outras hipóteses, mais exóticas, como a de que a energia escura é um novo campo dinâmico chamado quintessência. Seja qual for a sua natureza, sabemos que esta substância misteriosa está uniformemente distribuída e é uma propriedade inerente do espaço. É ela que determina que, num futuro distante, o universo não enfrentará um colapso, mas sim uma expansão eterna e acelerada, capaz de, por fim, fragmentar até mesmo as galáxias e os átomos. Chegamos, por fim, ao nível mais fundamental, e talvez o mais contraintuitivo, da natureza do vácuo. O mundo da mecânica quântica. A nível microscópico, o espaço vazio deixa de ser liso e calmo. Ele se transforma numa espuma agitada e fervilhante, conhecida como espuma quântica. Isso é uma consequência direta de um dos princípios fundamentais da mecânica quântica, o princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio estabelece que não podemos conhecer simultaneamente
com precisão absoluta, certos pares de características de uma partícula, como a sua posição e o seu momento, ou a sua energia e o seu tempo de existência. Aplicado ao vácuo, isso significa que, em intervalos de tempo muito curtos, a energia em qualquer ponto do espaço pode flutuar. Segundo a famosa fórmula de Einstein, E = mc2, a energia pode se converter em massa e vice-versa. Essas flutuações de energia de curto prazo permitem que pares de partícula-antipartícula nasçam espontaneamente, do nada. Essas partículas são chamadas de virtuais, pois existem por um período de tempo muito breve para serem detectadas diretamente. Elas nascem, duram um instante e depois se aniquilam mutuamente, devolvendo a energia de volta ao vácuo. Quanto mais massiva for a partícula, mais curto será seu tempo de existência virtual. O vácuo literalmente fervilha dessas partículas virtuais, elétrons e pósitrons, quarks e antiquarks, e todas as outras partículas que conhecemos. Embora sejam virtuais, seus efeitos são muito reais e mensuráveis. Por exemplo, eles dão origem ao chamado efeito Casimir. Duas placas metálicas neutras e muito próximas, localizadas no vácuo, se atraem. A razão é que o espaço entre as placas restringe os comprimentos de onda das partículas virtuais que ali podem existir, ao passo que no exterior não há tais restrições. Consequentemente, a pressão das partículas virtuais do lado de fora é maior do que a de dentro, o que gera a força de atração. Este efeito foi previsto em 1948 e subsequentemente confirmado experimentalmente. Assim, no nível mais fundamental, o vácuo não é um vazio, mas sim um meio físico dinâmico e real, repleto de atividade oculta. Essa é a própria energia do vácuo, que, como discutimos anteriormente, pode estar ligada à energia escura, embora isso levante enormes desafios teóricos. Voltemos agora ao meio interestelar para analisar sua estrutura mais a fundo. Já dissemos que ele é heterogêneo, mas o nível dessa não uniformidade é impressionante. O disco galáctico funciona como um ecossistema complexo, formado por gases de diversas temperaturas e densidades que interagem constantemente. O modelo que descreve esse estado sugere a coexistência de várias fases, todas em um equilíbrio de pressão aproximado. O meio neutro frio, aquele que já mencionamos, com temperaturas em torno de 80 Kelvin, existe na forma de nuvens densas. Embora ocupem um volume pequeno, essas nuvens contêm a maior parte da massa. Essas nuvens estão imersas no meio neutro quente, muito mais volumoso e menos denso, com temperaturas de aproximadamente 8.000 Kelvin. É composto pelos mesmos átomos de hidrogênio, mas agora eles se movem muito mais rapidamente. A próxima fase é o meio ionizado quente, com temperatura semelhante, mas que já é composto por plasma. Este envolve as estrelas quentes e ocupa cerca de 1/5 do volume total do disco. Mas o mais surpreendente é a existência do meio ionizado ultraquente. É um gás extremamente rarefeito, aquecido a temperaturas que chegam a 1 milhão de Kelvin. Acredita-se que essa fase se forma através da fusão de remanescentes de supernovas. Quando uma estrela massiva explode, ela gera uma bolha gigantesca de gás incandescente que se expande e, com o tempo, pode se fundir com outras bolhas semelhantes, formando uma rede interconectada de túneis e cavernas preenchidas por esse gás quente. Essa fase quente pode ocupar até metade de todo o volume do disco galáctico. Pense na estrutura como um pedaço de queijo suíço. As nuvens frias e densas seriam o próprio queijo, enquanto os buracos e cavidades, repletos de gás quente, seriam as bolhas. Toda essa estrutura complexa e multifásica está em constante transformação. O vento estelar e as explosões de supernovas injetam energia no meio interestelar, aquecendo o gás e formando bolhas. Ao mesmo tempo, o gás esfria, irradia energia e se condensa em nuvens mais densas, que se tornarão, por sua vez,
o berçário de novas estrelas. Este ciclo contínuo de matéria e energia, conhecido como a fonte galáctica, não só sustenta a vida da nossa galáxia, mas também demonstra a complexidade e o dinamismo dos processos que ocorrem mesmo no que chamamos de vácuo cósmico. Além de gás e poeira, o vácuo cósmico é permeado por campos magnéticos. Embora sejam extremamente fracos, centenas de milhares de vezes menos intensos que o campo magnético da Terra, eles se estendem por toda a galáxia e desempenham um papel crucial em diversos processos astrofísicos. Acredita-se que o campo magnético galáctico seja gerado e mantido pelo chamado mecanismo dínamo, similar ao que cria o campo magnético terrestre. O movimento do plasma condutor no disco galáctico, sua rotação e os fluxos turbulentos, gera correntes elétricas que, por sua vez, dão origem ao campo magnético. Este campo possui uma componente organizada, que geralmente acompanha a estrutura espiral da galáxia, e uma componente caótica ou turbulenta. Os campos magnéticos exercem uma influência tremenda no meio interestelar. Primeiro, eles impactam o movimento das partículas carregadas. Íons e elétrons no plasma interestelar não conseguem se mover livremente através das linhas de campo. Eles são forçados a deslizar ao longo delas, quase como se estivessem ensarilhados. Isso determina o fluxo e a mistura do gás na galáxia. Em segundo lugar, o campo magnético exerce uma pressão que ajuda a sustentar as nuvens de gás, prevenindo o colapso gravitacional. Durante a formação estelar, o campo magnético é crucial. Ele pode retardar a contração da nuvem protoestelar e ajudar a remover o excesso de momento angular através de jatos bipolares. Os campos magnéticos também estão intimamente ligados aos raios cósmicos. São eles que confinam os raios cósmicos dentro da galáxia, obrigando-os a seguir trajetórias espirais complexas. Sem a ação do campo magnético, esses raios simplesmente escapariam para o espaço intergaláctico. Por sua vez, ao se moverem através do gás interestelar, os raios cósmicos criam uma pressão que tende a expandir e inflar o campo magnético. A detecção desses campos fracos pode ser feita de várias maneiras. Uma delas é a observação da radiação síncrotron, emitida por elétrons de alta energia, parte dos raios cósmicos, enquanto giram no campo magnético. Outro método é o efeito Faraday, que mede a rotação do plano de polarização das ondas de rádio provenientes de fontes distantes ao passarem pelo plasma magnetizado. Desta forma, os campos magnéticos invisíveis são mais um agente fundamental que estrutura e preenche o vazio cósmico. Já mencionamos as moléculas orgânicas complexas que foram encontradas nas nuvens moleculares. Essa área de estudo, conhecida como astroquímica, gerou uma série de descobertas surpreendentes nas últimas décadas. O que se descobriu é que o interior frio e escuro das nuvens interestelares funciona como fábricas químicas surpreendentemente eficientes. Nessas condições, as reações químicas ocorrem de maneira muito diferente daquelas que vemos na Terra. As baixas temperaturas e densidades fazem com que as reações em fase gasosa sejam extremamente lentas. O papel principal aqui é desempenhado pela poeira cósmica, que mencionamos anteriormente. Os mantos de gelo na superfície dos grãos de poeira servem como catalisadores, permitindo que átomos e moléculas se encontrem e reajam. A radiação ultravioleta, que consegue penetrar na nuvem, pode quebrar as moléculas em radicais ativos, iniciando longas cadeias de transformações químicas. O resultado é uma impressionante diversidade de compostos. Além de moléculas simples, como água, amônia e metano, foram encontrados álcoois, como metanol e etanol, aldeídos, açúcares simples, como o glicolaldeído, e até mesmo moléculas que são precursoras de aminoácidos, a exemplo do aminoacetonitrila. Uma das descobertas mais intrigantes foi a detecção de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, ou APs. São moléculas grandes e planas,
formadas por anéis de benzeno ligados, que se assemelham a partículas de fuligem. Acredita-se que sejam extremamente comuns, podendo conter até 25% de todo o carbono existente no meio interestelar. Essas moléculas absorvem eficientemente a luz ultravioleta e a reemitem no espectro infravermelho, desempenhando um papel crucial no balanço térmico do meio interestelar. O mais empolgante dessas descobertas é que todos esses compostos orgânicos complexos, criados nas profundezas do cosmos, acabam sendo incorporados na formação de novas estrelas e sistemas planetários. Cometas e asteroides que bombardearam a Terra primitiva podem ter trazido esses tijolos da vida para o nosso planeta, impulsionando o surgimento das moléculas biológicas. Assim, a química que acontece no vazio entre as estrelas pode estar diretamente ligada à nossa própria origem. Vamos voltar um instante aos raios cósmicos e como eles interagem com a matéria. Embora a densidade deles seja baixíssima, a energia de cada partícula individual é gigantesca, e essa interação tem consequências vitais. Quando um próton ou um núcleo de hélio com altíssima energia colide com o núcleo de um átomo no gás interestelar, como carbono ou oxigênio, acontece um processo que chamamos de espalação nuclear. Nesse violento choque, o núcleo-alvo é literalmente estilhaçado ou fragmentado em pedaços menores. É assim que nascem elementos leves e raros, como o lítio, o berílio e o boro. A fusão termonuclear dentro das estrelas praticamente não os produz. Pelo contrário, as estrelas tendem a queimá-los rapidamente, mesmo em temperaturas relativamente baixas. A maior parte desses elementos no universo, inclusive o lítio que está nas baterias dos nossos telefones, foi gerada exatamente nessas colisões, no espaço interestelar. A quantidade desses elementos que observamos nas atmosferas de estrelas antigas e em meteoritos corresponde de forma precisa ao que os modelos de espalação por raios cósmicos prevêem. Esta é mais uma bela prova de que o cosmos não é um vazio estático, mas sim um palco onde processos ativos estão constantemente a mudar até a composição química do universo. Além disso, os raios cósmicos são a principal fonte de ionização em densas nuvens moleculares. A luz ultravioleta das estrelas não consegue penetrar no interior dessas nuvens, mas os raios cósmicos energéticos as atravessam, ejetando elétrons das moléculas e formando íons. Essa ionização, embora fraca, desempenha um papel crítico na química e na dinâmica dessas nuvens, pois são os íons que conectam o gás neutro ao campo magnético. Sem os raios cósmicos, a formação de estrelas e planetas seguiria um caminho totalmente diferente. Assim, esses viajantes invisíveis que atravessam o vácuo influenciam diretamente os processos mais cruciais da nossa galáxia. Já mencionamos que o meio intergaláctico contém a maior parte da matéria bariônica do universo. Mas onde exatamente ela está localizada e em que estado se encontra? Durante muito tempo, isso foi conhecido como o problema dos bárions perdidos. Quando os astrônomos contabilizavam toda a matéria visível, nas estrelas, galáxias e gás frio, eles encontravam apenas uma pequena fração da quantidade de bárions que deveria existir, de acordo com os modelos do Big Bang e os dados da radiação cósmica de fundo. Grande parte da matéria comum simplesmente havia desaparecido. A resposta para este enigma começou a surgir nas últimas décadas, graças a observações nos comprimentos de onda de raios X e ultravioleta. Descobriu-se que uma porção significativa desses bárions perdidos existe na forma de um gás extremamente quente e rarefeito que preenche os filamentos da teia cósmica e os halos que envolvem as galáxias. Este meio recebeu o nome de WIME, Warm Hot Intergalactic Medium, ou meio intergaláctico quente morno. Sua temperatura varia de 100.000 a 10 milhões de graus Kelvin. Nesta faixa de temperatura, o gás está altamente ionizado,
e irradia principalmente nos comprimentos de onda de raios X suaves e ultravioleta distante, o que torna sua observação extremamente difícil. Acredita-se que este gás tenha sido aquecido por ondas de choque, geradas durante o processo de formação da estrutura em grande escala do universo, à medida que a matéria caía nas poças gravitacionais dos filamentos e aglomerados. A detecção deste meio foi possível através da observação das linhas de absorção de átomos altamente ionizados, como o oxigênio sexto ou o oxigênio sétio, nos espectros de quasares e blazares distantes. Estas observações confirmaram que os filamentos da teia cósmica estão, de fato, preenchidos por este gás quente. Dessa forma, o vazio entre as galáxias revelou-se preenchido por reservatórios gigantescos de plasma, onde se esconde a matéria que faltava no universo. Isso demonstra que a nossa compreensão do cosmos está em constante evolução, à medida que desenvolvemos novas ferramentas para estudar os seus componentes invisíveis. Já falamos sobre a radiação cósmica de fundo, os fótons remanescentes do Big Bang, mas há também um fundo semelhante, composto por outras partículas. Teoricamente, deve existir o fundo cósmico de neutrinos, ou CASIO-ONU-B, do inglês Cosmic Neutrino Background. Assim como os fótons, no universo primordial, os neutrinos estavam em equilíbrio térmico com o restante da matéria. Cerca de um segundo após o Big Bang, quando o universo arrefeceu para 10 mil milhões de graus, a interação dos neutrinos com a matéria tornou-se tão fraca que eles se desacoplaram e começaram a propagar-se livremente. Estes neutrinos relíquias devem preencher o universo até hoje, mantendo uma temperatura extremamente baixa, cerca de 1,9 Kelvin. A densidade prevista é de aproximadamente 336 neutrinos de cada tipo por centímetro cúbico. O problema é que a sua energia é minúscula, muito menor do que a dos neutrinos solares ou atmosféricos. Isso torna a sua detecção direta, usando a tecnologia atual, praticamente impossível. No entanto, a sua existência é confirmada de forma indireta. Embora fraca, a contribuição destes neutrinos para a densidade total de energia do universo é importante, e eles influenciam processos de épocas primordiais, como a nucleossíntese, a formação de elementos leves e a formação da radiação cósmica de fundo. Medições precisas das flutuações nessa radiação e da distribuição de galáxias permitem-nos estabelecer limites para as propriedades destes neutrinos, e estes dados estão em excelente concordância com as previsões do modelo cosmológico padrão. Se um dia conseguirmos registrar diretamente estas partículas, será um triunfo da física e abrir-nos-á uma janela para o primeiro segundo da vida do nosso universo, uma era inacessível até mesmo à observação através dos fótons relíquias. Este oceano invisível de partículas ancestrais é mais uma camada da realidade, oculta no vácuo cósmico. Vamos regressar ao nosso sistema solar, mas desta vez, em vez de olharmos de dentro, vamos observá-lo a partir de fora. A região onde a heliosfera interage com o meio interestelar circundante é uma estrutura complexa e dinâmica. O Sol não está parado. Ele viaja através da nuvem interestelar local a uma velocidade de cerca de 23 km por segundo. Este movimento cria uma espécie de onda de choque frontal à frente do sistema solar, semelhante àquela que se forma na ponta de um avião supersônico em voo. O gás e o pó interestelar contornam a heliosfera. No entanto, nem todas as partículas são detidas. Átomos neutros, como hidrogênio e hélio, que não são afetados pelos campos magnéticos, conseguem penetrar na heliosfera. Uma vez lá dentro, eles sofrem ionização pela radiação ultravioleta solar ou por processos de troca de carga com partículas do vento solar, transformando-se nos chamados íons capturados, pick-up ions. Estes íons são então levados de volta para fora pelo vento solar.
O estudo destes átomos neutros e íons capturados, através de missões como a IBEX, o Explorador de Fronteira Interestelar, permite-nos literalmente espreitar para além dos limites do Sistema Solar e analisar as propriedades do meio interestelar circundante. A IBEX mapeia as fronteiras do Sistema Solar, registrando os chamados átomos neutros energéticos, que nascem na região da heliopausa e viajam de volta na nossa direção. Estes dados revelaram que a interação da heliosfera com o meio interestelar é muito mais complexa do que se pensava, e identificaram uma misteriosa e gigantesca faixa no céu, onde o fluxo destes átomos é significativamente maior. Isto demonstra que até mesmo o nosso próprio lar cósmico não é uma ilha isolada, mas sim que está num diálogo constante e complexo com o ambiente galáctico que o cerca. Esta fronteira não é apenas um espaço vazio, é um laboratório ativo de plasma, onde dois mundos colidem, o mundo do Sol e o mundo da galáxia. Para além da matéria e da radiação que chegam de fora, o espaço dentro do Sistema Solar está preenchido pelos produtos da sua própria evolução. Estamos a falar, claro, da nuvem de poeira zodiacal. Se você estiver num local muito escuro, longe das luzes da cidade, poderá notar, logo após o pôr do sol, ou pouco antes do amanhecer, um brilho fraco e piramidal. Ele se estende para cima, a partir do horizonte, seguindo a eclíptica, o caminho aparente do Sol no céu. Este é o que chamamos de luz zodiacal. A luz zodiacal é, na verdade, a luz solar que é dispersa por partículas microscópicas de poeira. Essas partículas orbitam o Sol no mesmo plano em que os planetas se movem. Esta nuvem, também conhecida como poeira interplanetária, é composta por grãos com tamanhos que variam entre 10 e 300 microns. Mas de onde vem toda essa poeira? As principais fontes são os cometas. Ao se aproximarem do Sol, eles sublimam, ou derretem, e deixam para trás rastros de poeira e gás. Outra fonte importante são as colisões de asteroides que ocorrem no cinturão principal, entre Marte e Júpiter. Embora a densidade desta nuvem seja extremamente baixa, muito inferior à dos melhores vácuos que conseguimos criar em laboratório na Terra, ela é extensa o suficiente para produzir esse brilho visível. Esses grãos de poeira não são eternos. Devido à pressão da radiação solar e do vento solar, o chamado efeito Poynting-Robertson, eles caem lentamente em espiral em direção ao Sol. Isso significa que, para que a nuvem se mantenha estável, é necessário um fluxo contínuo de novas partículas, fornecidas por cometas e asteroides. Ocasionalmente, a Terra cruza fluxos particularmente densos dessa poeira, deixados para trás por cometas. É quando observamos as chuvas de meteoros, ou as famosas chuvas de estrelas. Cada clarão que vemos no céu é uma minúscula partícula de poeira interplanetária que está a queimar ao entrar na nossa atmosfera. Desta forma, até mesmo o que parece ser o espaço mais vazio entre os planetas do nosso sistema solar está repleto de poeira, sendo constantemente reabastecido para criar um dos fenômenos noturnos mais bonitos e subtis que podemos observar. Até o momento, discutimos matéria e energia que pudemos, de alguma forma, medir ou cuja presença conseguimos inferir através de observações. Mas também existem formas mais hipotéticas, embora teoricamente possíveis, de preencher esse vazio. Uma delas envolve os chamados buracos negros primordiais. Trata-se de um tipo de buraco negro hipotético que, ao contrário dos buracos negros comuns, formados pelo colapso de estrelas, pode ter se originado no universo mais primitivo, logo no primeiro segundo após o Big Bang. Naquela época, a densidade da matéria era tão extrema que mesmo pequenas flutuações de densidade poderiam ter provocado um colapso gravitacional, dando origem a esses buracos negros. Eles poderiam ter uma ampla gama de massas, desde a massa de um asteroide até milhares de massas solares.
Aqueles com massa menor do que a de uma montanha já teriam evaporado até hoje devido à radiação Hawking, um processo quântico pelo qual os buracos negros perdem massa lentamente. Mas os buracos negros primordiais mais massivos teriam sobrevivido até os dias de hoje, vagando livremente pelo cosmos. Por muito tempo, eles foram considerados fortes candidatos a compor a matéria escura. Afinal, são invisíveis, consistem em matéria comum, mas não participam de reações nucleares e não formam estruturas luminosas. No entanto, inúmeras observações, em particular, a busca por eventos de microlente gravitacional, onde um objeto como esse passa em frente a uma estrela distante e amplifica brevemente o seu brilho, impuseram restrições muito rigorosas à quantidade de tais objetos. Hoje, a crença é que eles não podem constituir a maior parte da matéria escura, mas uma certa quantidade deles pode, de fato, existir e contribuir para a densidade de massa total. Encontrar um buraco negro errante, cruzando o vazio, é uma das tarefas mais desafiadoras para os astrônomos. Este é apenas mais um exemplo de como o vácuo pode esconder os objetos mais exóticos que podemos imaginar. Quando olhamos para o vácuo cósmico, é impossível não abordar o conceito de inflação. Este é um período hipotético de expansão ultra-rápida e exponencial do universo, que teria ocorrido na primeira fração de segundo após o Big Bang. A teoria da inflação foi proposta no início dos anos 80 para resolver vários problemas fundamentais do modelo padrão do Big Bang. Entre eles, destacam-se o problema do horizonte, que questiona por que regiões distintas do universo, incapazes de trocar informações, apresentam a mesma temperatura, e o problema da geometria plana, que explica por que nosso universo é tão próximo da geometria euclidiana. Segundo essa teoria, num intervalo minúsculo, que vai de aproximadamente 10 a menos 36 até 10 a menos 32 segundos, o universo aumentou de tamanho pelo menos 10 elevado à 26ª potência de vezes. Ou seja, uma região menor que um próton inflou até atingir o tamanho de uma toranja. Mas o que levou o universo a expandir-se dessa forma? Acredita-se que foi um estado especial do vácuo, o chamado vácuo falso, que possuía uma enorme densidade de energia e uma forte pressão negativa. Essa pressão atuou como uma antigravidade. Era um estado instável. No final da inflação, esse campo, denominado inflaton, decaiu. Sua energia se transformou numa sopa quente de partículas comuns e radiação, dando início à fase quente do Big Bang que conhecemos. Mas o mais fascinante é que as flutuações quânticas desse campo, inflaton, durante a inflação, também foram esticadas a escalas astronômicas. Essas flutuações microscópicas se tornaram as sementes a partir das quais, sob a ação da gravidade, todas as estruturas que vemos hoje cresceram: as galáxias, os aglomerados de galáxias e a teia cósmica. Vemos a impressão digital dessas flutuações primordiais na forma de minúsculas variações de temperatura no mapa da radiação cósmica de fundo. Dessa forma, toda a estrutura visível do universo nasceu das flutuações quânticas do espaço vazio nos primeiros instantes de sua existência. Esta é, talvez, a ilustração mais profunda e surpreendente de como o vácuo está longe de ser vazio e de quão crucial ele é. Voltemos à poeira cósmica e às suas propriedades surpreendentes. Costumamos vê-la apenas como um absorvedor passivo de luz, mas, nos últimos anos, ficou claro que ela pode ser muito mais ativa. Por exemplo, descobriu-se que as partículas de poeira interestelar podem girar a velocidades incrivelmente altas, completando milhares de milhões de rotações por segundo. Este efeito, previsto teoricamente, é conhecido como rotação de nanopartículas. Acredita-se que esta rotação ultra-rápida seja causada pela interação das partículas com os fotões da luz estelar e com os átomos de gás circundantes. Esta rotação acelerada
pode levar à emissão de radiação de micro-ondas, que é um dos sinais de ruído que contaminam os dados ao estudar a radiação cósmica de fundo. Além disso, essas partículas que giram rapidamente e possuem um momento de dipolo elétrico podem gerar uma fraca radiação eletromagnética. Outro fenômeno interessante é o alinhamento dessas partículas. As partículas de poeira longas e alongadas no meio interestelar não estão orientadas de forma aleatória ou caótica. Elas têm a tendência de se alinhar com seus eixos longos perpendicularmente às linhas do campo magnético galáctico. Este efeito leva à polarização da luz das estrelas distantes. Quando a luz atravessa uma nuvem dessa poeira alinhada, a componente polarizada paralelamente aos eixos longos das partículas é absorvida e dispersada com mais intensidade. Como resultado, a luz que nos chega está predominantemente polarizada numa única direção. Ao medir esta polarização, os astrônomos conseguem estudar a geometria e a força do campo magnético da nossa galáxia. O mecanismo exato para este alinhamento não é totalmente claro, mas uma das principais teorias sugere que ele está ligado aos chamados torques radiativos, um momento de força gerado pelos fotões que interagem com as partículas de poeira assimétricas. Desta forma, estas minúsculas partículas no vácuo comportam-se como bússolas microscópicas, apontando a direção dos campos magnéticos invisíveis e revelando-nos mais um segredo sobre a estrutura da nossa galáxia. Vamos dar uma olhada nas regiões mais vastas e vazias do universo, os vazios cósmicos. Pense neles como bolhas gigantescas que podem atingir centenas de milhões de anos-luz de diâmetro e onde a presença de galáxias é quase nula. Eles constituem a maior parte do volume do cosmos, enquanto as galáxias e seus agrupamentos estão confinados às paredes finas e aos filamentos que circundam esses vazios. Por muito tempo, esses vazios foram considerados o mais próximo que podemos chegar do vácuo absoluto. No entanto, estudos recentes revelam que eles não estão completamente desocupados. Em primeiro lugar, eles contêm alguma matéria, tanto escura quanto bariônica, mas em uma densidade muito inferior à média cósmica. Podem existir nesses locais galáxias anãs, muito pequenas e apagadas, difíceis de detectar. Várias dessas galáxias do vazio já foram encontradas e são de grande interesse, pois a sua evolução ocorreu em isolamento, sem a influência gravitacional de vizinhos maiores. Em segundo lugar, os vazios são permeados por campos magnéticos. Embora a sua origem e intensidade sejam debatidas, observações de raios gama de blazares distantes indicam que o espaço intergaláctico, incluindo os vazios, deve conter campos magnéticos fracos. Esses campos podem ter sido gerados no universo primordial ou ejetados de galáxias por ventos estelares e núcleos ativos. Em terceiro lugar, os vazios são laboratórios ideais para o estudo da energia escura. Como a influência gravitacional da matéria é mínima neles, o efeito da expansão acelerada, causado pela energia escura, manifesta-se ali de forma mais pura. Ao estudar o fraco efeito de lentes gravitacionais na luz de galáxias distantes, observadas através dos vazios, podemos obter estimativas independentes sobre as propriedades da energia escura. Assim, até mesmo as paisagens mais desoladas do cosmos guardam informações cruciais sobre as leis fundamentais da natureza e os componentes ocultos do nosso universo. O vazio, afinal, nos ajuda a compreender a plenitude. Falamos sobre partículas virtuais como uma manifestação da natureza quântica do vácuo, mas existe outro fenômeno diretamente ligado a isso e que tem consequências observáveis: a polarização do vácuo. De acordo com a eletrodinâmica quântica, ou QED, na presença de um campo eletromagnético intenso, o vácuo pode se comportar como um meio óptico. Isso ocorre porque um fóton pode se transformar brevemente num par virtual elétron-positron. Se isso acontece perto de um campo externo muito forte, como o de uma estrela de nêutrons altamente magnetizada,
um magnetar, esse campo irá influenciar o elétron e o pósitron virtuais, causando a sua polarização. Essa polarização, por sua vez, afeta a forma como outros fótons se propagam por essa região. Especificamente, o vácuo se torna birrefringente. Fótons com diferentes polarizações viajam a velocidades ligeiramente distintas. Este efeito é extremamente sutil e difícil de medir. Contudo, em 2016, astrônomos, observando uma estrela de nêutrons a cerca de 400 parsecs da Terra, conseguiram pela primeira vez registrar sinais desse fenômeno. Eles detectaram um alto grau de polarização linear na luz visível emitida pela estrela, algo que só pode ser explicado pela passagem dessa luz através do vácuo altamente magnetizado ao seu redor. Essa descoberta impressionante é uma confirmação direta de que o espaço vazio pode ser alterado pela influência de campos intensos e de que as previsões da eletrodinâmica quântica são válidas mesmo em condições tão extremas. Isso volta a dissipar a fronteira entre vazio e matéria, demonstrando que o vácuo é um meio complexo e polarizável, cujas propriedades podem ser alteradas. Ele não é apenas um palco passivo, mas um participante ativo das interações físicas, que obedece às leis do mundo quântico. Um outro candidato exótico, mas teoricamente possível, a habitar o vácuo cósmico, são as cordas cósmicas. Tratam-se de defeitos topológicos unidimensionais e hipotéticos, que podem ter se formado no universo primordial, resultado de transições de fase. Pense na água a congelar. Quando os cristais de gelo se formam, eles podem ter orientações distintas. Onde estes cristais se encontram, surgem defeitos, fissuras. Algo semelhante pode ter ocorrido com o vácuo no início do universo. À medida que o universo arrefecia, ele pode ter passado por uma série de transições de fase, associadas à quebra de simetria das interações fundamentais. Se a simetria fosse quebrada de forma diferente em distintas regiões do espaço, poderiam ter se formado defeitos estáveis nas suas fronteiras. Dependendo do tipo de quebra de simetria, estes defeitos poderiam ser zero-dimensionais, como os monópolos, unidimensionais, como as cordas, ou bidimensionais, como as paredes de domínio. As cordas cósmicas, caso existam, seriam incrivelmente finas, mais do que um próton, mas teriam uma enorme massa por unidade de comprimento, gerando, consequentemente, um forte campo gravitacional. Elas poderiam estender-se por distâncias gigantescas, talvez atravessando todo o universo observável. Tais cordas deixariam assinaturas características. Por exemplo, poderiam atuar como lentes gravitacionais, produzindo imagens duplicadas de objetos distantes. Também seriam uma poderosa fonte de ondas gravitacionais. Além disso, uma corda cósmica em movimento deveria deixar um rastro na radiação cósmica de fundo, manifestado por um salto abrupto de temperatura. Até hoje, não foi encontrada nenhuma evidência conclusiva da existência de cordas cósmicas, o que impõe restrições severas às teorias que as prevêem. Contudo, elas permanecem uma possibilidade intrigante. Se descobríssemos uma única corda destas, isso seria uma janela direta para a física de energias ultraelevadas, que são inacessíveis aos aceleradores de partículas. Seria a prova de que o vácuo pode ter uma estrutura topológica complexa, guardando em si relíquias dos primeiríssimos instantes da existência do universo. Ao considerarmos toda a diversidade daquilo que preenche o vácuo, é fundamental refletir sobre a própria noção de nada. Na física moderna, o nada absoluto é um conceito extremamente complexo e talvez até desprovido de sentido. Como vimos, mesmo que removamos todas as partículas, toda a radiação e todos os campos conhecidos, o próprio espaço-tempo permanece. A teoria da relatividade geral demonstra que ele é uma entidade dinâmica. Ele pode se curvar, expandir e vibrar. No nível quântico, este espaço-tempo fervilha de partículas virtuais e flutuações de energia. É possível que o próprio espaço-tempo
juntamente com as leis da física que o regem, sejam propriedades fundamentais da realidade, tornando um estado sem eles simplesmente impossível. Existem até mesmo hipóteses, como a teoria da seleção natural cosmológica, que sugerem que universos podem nascer de buracos negros em outros universos. Nesse processo, as leis da física podem ser ligeiramente alteradas. Sobrevivem aqueles universos cujas leis favorecem a formação do maior número possível de buracos negros. Nesta visão de mundo, não há espaço para o nada absoluto. Existe apenas um processo eterno de nascimento e evolução de universos. Uma outra abordagem, ligada à teoria das cordas e à teoria M, postula a existência de múltiplas dimensões, além das nossas 3 espaciais e uma temporal. Nosso universo poderia ser apenas uma brana tridimensional flutuando num espaço multidimensional maior, o chamado bulk ou volume. Neste cenário, o vácuo do nosso universo é apenas uma fatia de uma estrutura muito mais complexa e multidimensional. Naturalmente, todas essas ideias são altamente especulativas. No entanto, elas demonstram o quão longe a física moderna se afastou da concepção intuitiva de vazio. Aquilo que chamamos de vácuo revela-se uma das entidades mais complexas e enigmáticas da natureza, guardando em si as chaves para os mistérios da origem, evolução e destino final do nosso mundo. Deixemos de lado o abstrato por um momento e voltemos a algo mais palpável. Como todo esse conteúdo do vácuo afeta diretamente a nós e as nossas tecnologias. Já mencionamos que a heliosfera e a magnetosfera da Terra nos protegem dos raios cósmicos e do vento solar. No entanto, essa proteção não é totalmente absoluta. Os raios cósmicos mais energéticos conseguem penetrar na atmosfera e atingir a superfície. Eles são capazes de causar falhas em sistemas eletrônicos, principalmente nos microchips de computadores e satélites. Isso gera os chamados erros de evento único, Single Event Upsets, onde uma partícula carregada altera o estado de um bit de memória. Isso é um problema sério para a engenharia aeronáutica e aeroespacial. Além disso, os raios cósmicos são uma das principais fontes de dose de radiação para tripulações de aeronaves em grandes altitudes e, crucialmente, para astronautas em órbita. Ao planejar missões interplanetárias de longa duração, como a viagem a Marte, a proteção radiológica contra raios cósmicos galácticos se torna um dos maiores desafios técnicos a serem superados. Por outro lado, as explosões solares e as ejeções de massa coronal, que são manifestações intensificadas do vento solar, podem provocar tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem causar interrupções em satélites de comunicação e navegação, perturbar a comunicação de rádio e, pior ainda, levar a blackouts de energia em grande escala aqui na Terra, induzindo correntes fortíssimas nas linhas de transmissão. O caso mais notório é o chamado Evento Carrington, em 1859, quando a tempestade geomagnética mais poderosa registrada causou a falha total dos sistemas de telégrafo em toda a Europa e América do Norte. Se um evento dessa magnitude ocorresse hoje, o prejuízo para a nossa civilização tecnológica seria simplesmente colossal. Assim, o vazio do espaço ao nosso redor não é um mero pano de fundo, mas sim um ambiente ativo com o qual devemos nos importar e do qual precisamos nos proteger constantemente. Para concluir nossa imersão neste vácuo que não é vazio, vamos revisitar, mais uma vez, o panorama completo. Começamos pelo meio interestelar, aquele componente rarefeito, mas massivo, da nossa galáxia, composto por gás em diferentes fases, desde as frias nuvens moleculares, onde as estrelas nascem, até o plasma escaldante que preenche as bolhas criadas pelas supernovas. Vimos que esse meio é permeado pela poeira microscópica, que bloqueia a luz das estrelas, mas que também serve de catalisador para a formação de moléculas
e de material de construção para os planetas. Conhecemos os fluxos invisíveis de raios cósmicos, acelerados a energias inimagináveis, que alteram a composição química do universo. Fomos além dos limites galácticos e descobrimos a teia cósmica, uma estrutura gasosa gigantesca, onde se esconde a maior parte da matéria ordinária. Vimos que todo o espaço é atravessado pela radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, e por neutrinos indetectáveis. Percebemos que até mesmo o nosso próprio espaço-tempo não é estático. Ele pode vibrar, transmitindo ondas gravitacionais geradas por cataclismos cósmicos. Depois, confrontamo-nos com os maiores mistérios, a matéria escura, o arcabouço invisível do universo e a energia escura, a força misteriosa que acelera a expansão do espaço. E, finalmente, no nível mais fundamental, descobrimos que o vácuo é uma espuma quântica efervescente, repleta de partículas virtuais. Este panorama difere drasticamente da simples imagem de um vazio negro. O cosmos é um sistema complexo, multinível e dinâmico, onde todos os componentes, das partículas microscópicas aos aglomerados galácticos, estão em constante interação. A compreensão de que o vácuo não é vazio não é apenas um fato curioso. É uma mudança fundamental na nossa visão de mundo, que nos permite entender mais profundamente como o nosso universo está estruturado e qual é o nosso lugar nele. E assim, a nossa longa jornada através do que parecia ser o espaço vazio chega ao fim. Afinal, o que descobrimos? Percebemos que a ideia de um vazio absoluto é uma ilusão. O vácuo revelou-se um lugar incrivelmente rico e complexo. Ele está repleto de gás e poeira, de onde estrelas nascem e morrem. É atravessado por campos invisíveis e fluxos de partículas que carregam uma energia colossal. Ele guarda a luz da própria criação do universo, na forma da radiação cósmica de fundo. E mesmo onde parece não haver absolutamente nada, o próprio espaço ferve de vida a nível quântico, e as suas propriedades definem o destino de todo o universo. Mas, talvez a conclusão mais importante seja que mais de 95% do conteúdo deste vácuo, a matéria escura e a energia escura, permanecem um mistério total para nós. Vemos os seus efeitos gravitacionais, podemos medir a sua quantidade, mas não fazemos ideia do que realmente são. As maiores descobertas na cosmologia nas últimas décadas levaram-nos a uma profunda consciência da nossa ignorância. E isso não é motivo para desânimo, mas sim uma fonte de grande inspiração. Isso significa que as descobertas mais emocionantes ainda estão por vir. Obrigado por terem passado este tempo comigo, mergulhando nos mistérios do universo. Espero que esta sessão ajude você a relaxar e a dormir, preenchendo seus sonhos com estrelas, nebulosas e os enigmas do cosmos. Se gostou desta viagem, por favor, subscreva o canal e deixe o seu like. E nos comentários, escreva-nos qual dos conteúdos do vácuo cósmico mais o surpreendeu. Boa noite.